A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 1. Chegou a hora de Deus governar a terra. Autor Pedro Dong. Semana 2. A Palavra da Vida e a Comunhão da Vida. Domingo, a Palavra e a Comunhão da Vida. Ler com oração. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos, capítulo 2, versículo 42. A palavra anunciada pelos apóstolos produz vida e a comunhão dos membros do corpo de Cristo com os apóstolos. Essa comunhão com os apóstolos, por meio da palavra, é a comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. A palavra da vida, recebida pelos membros, circula entre eles como a corrente sanguínea circula no corpo humano. Nosso corpo está vivo. Ele pensa, age e fala por causa da circulação sanguínea. Essa circulação alimenta e mantém vivas todas as células de nosso corpo, suprindo-o de nutrientes e oxigênio, e também descarta resíduos e toxinas que lhes são prejudiciais. Por isso, Paulo diz aos Efésios que a igreja é santificada pela lavagem de água pela palavra. Capítulo 5, versículo 26. Por um lado, a palavra nos supre com a vida e a natureza de Deus. Por outro, ela nos lava, retirando de nós os resíduos tóxicos. Por isso, precisamos permanecer na comunhão da vida, fazendo a palavra da vida circular entre nós. É assim que a vontade de Deus é feita. Creio que finalmente encontramos o caminho que fará com que a igreja tenha a realidade de Filadélfia, a igreja que trará o Senhor de volta. No início do Novo Testamento, Deus estabeleceu um padrão que não foi adequadamente entendido pela igreja nos anos seguintes. E perseveravam na doutrina, ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos, capítulo 2, versículo 42. O ensinamento dos apóstolos era a palavra da vida, que chegava por meio deles, e a igreja perseverava e tinha comunhão nessa palavra. A comunhão representa a circulação da vida. Por isso, Paulo disse para falarmos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, fazendo a palavra da vida, que é Cristo, habitar ricamente em nosso coração. Efésios, capítulo 5, versículo 19 e Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Agindo assim, promoveremos a circulação da vida entre nós, e isso produz a vida normal da igreja, conforme vemos em Atos. Naquela época, todos os irmãos tinham tudo em comum, e ninguém considerava algo como exclusivamente seu. Capítulo 2, versículo 44 a 45. Eles estavam libertos das coisas do mundo e das coisas materiais, preocupando-se exclusivamente com o reino de Deus. Pela circulação da vida, da palavra de Deus, permitimos que Cristo, o Rei do reino dos céus, encabece e governe nossa vida. Esse viver da igreja é a realidade do reino dos céus, sob o qual estamos vivendo. Por isso, não podemos permanecer presos ao sistema deste mundo, dominados pelo amor ao dinheiro. Tudo o que temos vem do Senhor e é para o Senhor. Na época de Atos, os irmãos diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Capítulo 2, versículos 46 a 47. Esse é o ambiente amável e saudável da vida da igreja que gera aumento de pessoas. Todos devemos trabalhar para introduzir pessoas na igreja e cuidar delas. Para isso, saiamos às ruas a pregar o Evangelho, salvar e apacentar pessoas, para que elas também possam servir ao Senhor e seguir de perto a palavra. O Senhor tem despertado cada vez mais nossos adolescentes como gotas de orvalho. Com a ajuda dos capitães e dos intendentes, vamos envolver toda a igreja, saindo para pregar em todos os lugares com um forte espírito evangelístico.
Não é preciso ficar pensando sobre o que falar quando contatamos as pessoas. Podemos simplesmente dizer: "Posso orar por você?" e orar pelas pessoas usando os pontos da imersão. O Senhor nos deu ferramentas simples e práticas que nos ajudam a trazer cada vez mais pessoas ao viver da igreja. Que coisa maravilhosa! Vale a pena dedicar nossa vida ao Senhor. Os que estão em idade de estudar, continuem estudando. Os que trabalham, prossigam trabalhando. Mas todos nós, estudando ou trabalhando, mesmo tendo afazeres, podemos separar um tempo para pregar o Evangelho. Pois na realidade todos somos sacerdotes e estamos aqui para servir ao Senhor. A prosperidade espiritual da igreja não depende de homens capazes e eloquentes, mas depende totalmente de seguir a orientação que provém da boca de Deus e de inculcar suas palavras em nosso coração. Pois sujeitando-nos a Deus, teremos paz e o sucesso nos alcançará. Jó, capítulo 22, versículos 21 a 22, versão King James atualizada. Em sua primeira epístola, João ainda acrescenta: "Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa." Capítulo 1, versículo 4. A vida da igreja, que segue os princípios estabelecidos por Deus, é uma vida de grande alegria. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Provérbios, capítulo 29, versículo 18, versão King James atualizada. Aqui não lemos que, se muitos homens capazes executarem a obra de Deus, serão felizes. Pelo contrário, a felicidade está em obedecer à palavra de Deus. A palavra da vida, que chega pela boca dos profetas do Senhor, contém a revelação de Deus. Essa palavra governa a igreja, pois traz suprimento, luz e direção. Quem a ela obedece é feliz e sua alegria é completa. Quando a igreja persevera na palavra dos apóstolos, promovendo a comunhão dessa palavra entre os santos, a edificação do corpo de Cristo acontece. O viver da igreja tem um ambiente de alegria e singeleza, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Romanos, capítulo 14, versículos 17 a 18. Graças ao Senhor, já podemos desfrutar antecipadamente da realidade do reino dos céus, vivendo hoje a maravilhosa vida da igreja. Vamos lutar pela manifestação do reino. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.